Bom dia, queridos irmãos, que esta manhã seja florida no seu pensamento, nesse encontro nosso com Jesus, pelo seu Evangelho, num convite amoroso para refletir nos nossos atos, na consequência deles, procurando sintonizar com a verdade e com tudo aquilo que o Evangelho tem me ensinado. Hoje nós vamos ler: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós, que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abra os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu. Bastará dizer, sou cristão. Para que alguém seja um seguidor do Cristo, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornadas estéreis, seus irmãos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre teus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe estabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão, pede ele o fruto de vida à árvore da vida, cai-lhe em secas folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Assim, pois, os ouvidos e os corações, meus bens amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-las com amor, que ainda vereis dar abundância a seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe cortei os galhos, seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há embarcadores do pão da vida como os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. E depois procurar o que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronte da árvore e partilhai com eles ao abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos do que vos chamam para vos apresentar às sarças do caminho. Segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: suas palavras não passarão.
Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundante frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus. Mestre de amor e bondade, auxilia-nos a enxergar a grandeza desta árvore bendita que tem nos acolhido. Que os seus frutos, Jesus, nos fortaleça, nos alimente, nos dê a coragem para prosseguirmos, também oferecendo o que temos recebido. Jesus, olhe por todos estes irmãos que compartilham conosco este Evangelho. Que em seus corações eles possam receber o ósculo desse amor que os sustenta nas horas da alegria e nas horas da tristeza. Fortificai-os na esperança e fortalecei-os na fé. E assim, Jesus, amparados com esta luz sublime do seu Evangelho, iniciamos esta manhã com muita alegria em nossos corações. Se conosco, Senhor, que assim seja, Mestre. Queridos companheiros, eu pergunto para mim e para você, quais são as nossas obras? O que temos feito com esse Evangelho do Cristo? E é por isto que esse Espírito Simeão nos traz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O texto do Evangelho vai nos falar sobre uma árvore. Que árvore é esta? Qual a semente que Jesus veio semear? Jesus semeou nos corações de todos nós a semente da verdade, a semente do amor, que nada mais é do que a essência de todas as leis. E nós precisamos nos abastecermos desta árvore que não só floresce em nossa vida em esperança, mas também nos fortalece porque ela nos alimenta. E toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Como toda árvore boa não pode dar maus frutos, e nenhuma árvore má pode dar frutos bons, que árvore nós somos? É preciso saber quais são os frutos que nós temos colhido da árvore grandiosa do cristianismo, que foi transplantada para o Brasil. E se aqui estamos reencarnados no Brasil, é porque já recebemos a semente dessa árvore. E nós não estamos no Brasil para reclamar, para criarmos contendas, para dissimular as palavras do Cristo, mas nós reencarnamos porque trouxemos dentro de nós a semente da verdade plantada. E agora chegou a hora de nós, cada um de nós, espíritas cristãos, precisamos perguntar que frutos tenho dado. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo que nós abraçamos, agasalhamos? Debaixo desta árvore nós temos nos fortalecido com os ensinamentos do Cristo. Então nós percebemos que ora nós estamos numa crise, outra hora nós estamos em momentos de alegria, e nesta hora a humanidade está passando pelo momento de crise. Uma crise moral, uma crise que precisamos tomar cuidado para não repetir os mesmos atos que estamos vendo dos nossos irmãos lá fora. Nós estamos numa hora em que nós precisamos aprender a ouvir para ver o que nós podemos falar. Muitas vezes temos que fechar a boca, fechar os lábios, para perceber distintamente
De onde saem tantas dores, tantos conflitos? É preciso que a gente saia desse estado de acomodação, desse estado de inquietude que, ora, nós estamos vivendo. O planeta vive um momento de crise, de transformação daqueles espíritos que aqui estão reencarnados, que podemos dizer que somos espíritas cristãos, que nós compreendemos a nossa tarefa, o nosso planejamento reencarnatório. Nós estamos aqui para fortalecer aqueles que ainda não conseguiram alimentar dessa árvore grandiosa e frutífera que é o cristianismo. A árvore boa, amigos, ela é sempre boa. Ela é sempre aquela que vai nos abastecer. Nós, muitas vezes, estamos vivendo na sombra desta árvore sem compreender a grandeza da luz, porque nós precisamos distinguir o que é sombra e o que é luz, o que é dívida e o que é esperança, e o que é que nós podemos fazer e o que deve ser feito por nós. O mundo que o Cristo está nos dizendo está no nosso coração, não é o mundo físico, é o mundo íntimo. E é por esse mundo íntimo que nós estamos aqui para melhorar os nossos sentimentos. É preciso que a gente compreenda que Jesus veio para nos ensinar, nos advertir com tanto amor, para que nós tenhamos responsabilidade, tudo aquilo que vibra na nossa consciência. Quando Jesus nos convida, levanta e anda, levanta-te e anda para nós, levantar o bom ânimo, a coragem e observar o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Jesus nos orienta cada dia mais que nós não devíamos pecar mais. Quando ele fala para a mulher adulta, não pequeis mais, vai no futuro, não peques mais. Nós continuamos a adulterar os nossos pensamentos, nós continuamos ainda a guardar em nós os inimigos, os nossos opositores. Vamos destruir este pensamento, amigos. Nós precisamos sair dessa crise que ora o mundo vive, para dizer ao mundo que nós precisamos auxiliar. Pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. E nós vamos ver que o que o mundo nos diz, completamente ao contrário, disse: agarra-te à posse, a tudo aquilo que você tem, e por isso nós temos sofrido tanto. Mas Jesus nos disse que nós podíamos pegar a nossa túnica e ceder também a nossa capa a alguém que está com frio, alguém que está com fome. E o que nós encontramos dentro dos homens que não compreendem esta árvore e esse evangelho de Jesus? O que ele fala? Fere a quem te fere, odeia aquele que te odeia, maltrata aquele que te maltrata. E vem Jesus com as suas lições magnânimas, que são os frutos dessa árvore. Perdoa sempre e fala para nós: ame o próximo como a si mesmo. E nós observamos que o mundo nos fala assim, quando a gente tem muitos bens na árvore frondosas do materialismo, nós falamos agora: descanse e goze em paz. E Jesus, então, nos mostra: enquanto tiver forças ao caminho, forças dentro de você, caminhe com o seu próximo. Nós precisamos entender que o Mestre nos ensina e os homens nos dão opiniões completamente diferentes daquelas que Jesus disse. E a árvore boa, ela é sempre boa, porque ela nos auxilia, ela nos mostra, ela nos fortalece, ela vai nos moldando as nossas ideias, ela vai talhando as nossas construções. E eu pergunto: que obra nós temos feito, amigos? Quais são as obras que nós temos feito? O que nós temos feito para sentirmos a grandeza do Cristo em nós? Então, quando a gente fala com a lei de Moisés: com ferro que te feriu, você também pode ferir, olho por olho, dente por dente. E Jesus nos vem e nos diz:
Ore pelos que te perseguem e calunia. Esse é o caminho das nossas obras, amigo, a obra do coração. Então, tudo aquilo que nós temos acumulado no mundo vai ficar para o mundo. Quando Jesus nos disse, né? Provavelmente nesta noite pedirão tua alma, e o que amontoastes para quem será? Reflita nisso. A sua obra ou a minha obra, a obra do cristão, não pode ser a obra do mundo. Quando Jesus é convidado a ir a bodas de Caná, o que ele vai? Ele vai com alegria, porque ele estava indo para uma festa que era família, e ali teria não só um culto doméstico de união das duas almas, mas ele tem aquele momento para consagrar, para mostrar quem era ele, que semente ele estava lançando, quando ele transforma a água em vinho na bodas de Caná, quando a sua mãe lhe pede que ele pudesse servir o vinho, transformar aquele momento da água em vinho, ele diz, ainda não é chegado a minha hora, mas ele olhando para aquele olhar doce e suave da mãe, ele vai para fazer com que todos sentissem a imensa ternura daquele espírito que auxiliava não só os familiares, mas também podia ensinar que nós podemos nos transformarmos, nos converter à água pura que nós tanto necessitamos para que a gente possa libertar desse vinho que nos embriaga. Oh, amigos, até quando nós vamos entender o Evangelho? A missão que ele traz é uma missão de luz. Nós precisamos tirar essa maledicência que vive dentro de nós. Nessa crise em que a humanidade está passando, Jesus aguarda de nós o nosso trabalho. Vamos edificar a nossa obra no coração, edificar a obra no bem. Procure ensinar dentro do seu lar. Viva esta obra junto com aqueles, como Jesus usou desse momento da bodas de Caná, que era um momento de família, que era um culto sublime de união doméstica. E Jesus vem nos mostrar que quantos de nós podemos nos interessarmos pela renovação espiritual, como fez Maria de Magdala. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e não ficar olhando o que os outros pensam de nós, porque toda atenção ela merece respeito para as nossas transformações. Agradecemos muito a Jesus por este evangelho, este capítulo que nos convida a refletir o que temos feito e o que queremos fazer. E nesta hora do passe, cada um na sua intimidade espiritual, possa pedir a Deus o fortalecimento para aquilo que você percebe que ainda está frágil no seu ser. Senhor, atenda às nossas súplicas e às nossas rogativas, que sejamos verdadeiros conosco mesmo. Mestre de amor e bondade, que o amor fecunde nesta hora do passe, nas sementes que querem crescer dentro de nós. Que a nossa água seja fluidificada, fortalecendo os nossos ideais no bem. E assim, Jesus, sob o seu amparo, sob a sua guia, sob o seu amor, é que nós desejamos nos resguardar. E que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, nesta manhã, possa agasalhar com as vibrações que partem da generosidade deste Espírito que, em nome de Jesus, vem contribuir para o bem-estar de todos nós. Eurípedes Barçanufo.